Pedrinho. Prazer estar participando com vocês do Troca. Seja bem-vinda, né, Karine? Não falei com você ainda. Muito obrigada. Nesses tempos recentes de troca de passes, seja muito bem-vinda à nossa equipe. Não tenho a menor dúvida de que você vai adorar. Essa equipe é espetacular, como você está podendo ver por aí, né? Então, o Corinthians tem o poder, né? Parece de conseguir criar crises até no momento de pandemia do coronavírus. O futebol está completamente parado no mundo inteiro, mas hoje foi um dia bem agitado por entrevistas dadas pelo presidente do Corinthians, André Sanches. Ele deu entrevistas na Rede Bandeirantes, deu entrevistas para o nosso companheiro Jorge Nicola, e essas entrevistas repercutiram bastante porque ele fala sobre problemas internos. Ele desmente aquela informação dada pelo Paulo Vinícius Coelho, nosso companheiro, de que o Mano Menezes teria sido sondado nesse período para assumir o lugar do Thiago Nunes. O André se manifestou ao próprio PVC depois, dizendo que não é verdade e garantindo, né, jurando pelos filhos, inclusive, de que ninguém do Corinthians nunca procurou o Mano Menezes. O fato é que o Thiago Nunes não está conseguindo fazer o trabalho engrenar, muito pouco tempo ainda. Os números dizem muito por isso também, né? São 3 meses apenas de trabalho, 14 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Agora, o que a gente podia conversar aqui é o seguinte, né? Onde está a convicção dos dirigentes do Corinthians na hora de contratar o Thiago Nunes? Porque era uma ideia do Thiago, da diretoria, ao contratar o Thiago, de que o modelo de jogo, o jeito de jogar futebol do Corinthians mudasse, fosse um jeito mais ofensivo, não tão defensivo como vinha sendo nos últimos anos, especialmente na temporada passada com o Fábio Carille, e deu meio que uma carta branca para o Thiago trabalhar. E, tendo feito tudo isso, desistir de um projeto com menos de 3 meses de casa, né? Então, fato é que o dia foi bastante agitado, a gente vai conversando ao longo do programa aqui sobre as outras questões do Corinthians, mas essa é uma de hoje, o Andrés negando, portanto, essa possível sondagem ao Mano Menezes, dizendo que Thiago Nunes, apesar dos probleminhas que a gente vai dizer já, segue técnico do Corinthians e vai ser o técnico até o fim do ano. Felipe, eu vou colocar na roda aqui nessa conversa também o Pedrinho e o Paulo Nunes, especificamente, que estiveram dentro de campo, vivenciaram muito mais esses bastidores do que nós aqui que ficamos informando. A gente também acompanha, óbvio, o clube, os treinamentos, os jogos, mas é diferente quem está vivenciando, quem tem o lugar de fala, como a gente diz hoje em dia. Para você, Pedrinho, esse pouco tempo do Thiago Nunes no Corinthians, fica impossível ter uma conclusão do trabalho dele ou não? Eu vou ser bem duro, Karine. Eu acho que todo mundo, principalmente depois dos 7-1 que nós vimos, todo mundo teve que se mexer. Aí os treinadores começaram a estudar, todo mundo começou a se preparar melhor, mas os gestores, eles têm que ter um pouco mais de consciência das suas funções, né? Porque é muito fácil eu contratar o Thiago Nunes com muita convicção, como o Diniz falou, com muita convicção, com o Felipe Diniz, perdão, com muita convicção da contratação, e porque as coisas não aconteceram da forma que eles esperavam, imediatas, eu já vou e jogo o Thiago Nunes fora, né? Porque eu preciso me proteger. Isso é uma proteção da gestão, se isso acontecer. Porque uma gestão que tem convicção na contratação de um treinador, por mais que os resultados não tenham aparecido até agora, que ela mantenha o treinador e deixe ele cumprir pelo menos 1 ano, que é um período mínimo para um treinador. Né? O modelo de jogo não é um modelo de manequim que você tira, bota outro, aí se ficou bom, vamos embora. Você tem ali 10 anos de uma informação, onde chega o Thiago Nunes com uma outra ideia para passar uma informação totalmente diferente. Aí os atletas têm que jogar aquelas informações que eles tinham fora e absorver essas aqui. Então, não é uma coisa simples. Aí tem a questão cognitiva dos atletas, de entendimento do que ele está passando, a coragem para executar. É todo um processo. Então, assim, eu acho que nós aqui que estamos comunicando, nós temos também que, se há convicção, é lógico que, por que você não defendeu o Abel no Vasco? Porque, na minha opinião, não houve convicção. O Abel foi contratado para ser muito mais um para-raio do que para mudar a ideia de jogo. O Thiago Nunes, não. Então, a questão... Vou deixar o Paulo e o Rafa falar, porque eu estou falando pra caramba hoje. Em relação a essa questão da gestão, você concorda com o Pedrinho, Paulo? Concordo e acrescento mais algumas coisas, né? O Thiago Nunes, ele veio num projeto em transformação completa do Corinthians.
E em cima desse que o Felipe Diniz disse, eu vi essa entrevista hoje também do André Sanches, e falei com ele por mensagem, e essa informação, ela é mais de fora para dentro, Karine. É uma informação em que se fala muito de fora. Dá um exemplo, nós da imprensa, né, que a gente até brinca nessa relação, do que lá da própria dentro do Corinthians. Eu acho que o Thiago é um cara que mostrou o seu grande trabalho, né, no Atlético Paranaense, está chegando num clube muito diferente. O Corinthians, eu tive no Corinthians, sei o que é a pressão que é jogar no Corinthians, o que é ser treinador do Corinthians. Então, ele está em adaptação, ele está num processo totalmente diferente do que ele vinha do seu clube anterior. Se a gente vir buscar aqui, a gente vai falar assim, mas o Jorge Jesus, ele fez isso no Flamengo com 2 meses. Só que era diferente, o Flamengo já tem esse estilo, já tem um DNA de jogar, ele só precisava aumentar e melhorar. Foi o que ele fez. Então, assim, o Thiago Nunes está num processo de construção de equipe, e eu particularmente não vejo lá dentro do Corinthians que ele possa sair. Rafa, quero também a sua opinião sobre essa questão do Thiago Nunes no Corinthians, permanência, cobrança também do trabalho que ainda não foi totalmente desenvolvido e tem a pandemia no meio. A mudança de roupagem era muito profunda, né? Foi o que o Pedrinho citou. A partir daí, aí a gente entra numa seara de debater clubes estatutários, ano eleitoral, correntes políticas. O Corinthians, quando propôs com relativa convicção, ainda com certa antecipação no fim da temporada passada, que gostaria de uma mudança de roupagem, é porque sabia que, jogando com as fichas do que foram os trabalhos recentes, mais propriamente o do Carille na última temporada, a chance de situação em bom caminho para permanecer no clube no momento da eleição era uma questão difícil, porque seria ou vencer, ou vencer em campo, no caso, ou perder a eleição, né? Então, eu acho que a finalização de um futebol mais agradável para o torcedor, mais agradável para quem tem a possibilidade de escolher também o próximo presidente, partia desse sentido. Mas eu tenho certeza que lá dentro ninguém esperava um princípio de ano tão atribulado, porque, de certa forma... Bom, daqui a pouco o Rafa termina esse pensamento. Karine. Voltou. Não, falou em daqui a pouco, ele já rapidinho pega a bola de novo. Fominha esse menino. Não sei onde parou, desculpa. Pode retomar teu pensamento, não tem problema. Vai com calma. Então, a ideia central é que quem tem a caneta não está ligado ao trabalho de campo e bola diariamente para entender que não é receita de bolo, não funciona automaticamente e que esse tipo de contratempo, uma eliminação tão cedo na Libertadores, uma campanha muito abaixo da crítica no Campeonato Paulista, poderiam ocorrer, seriam efeitos colaterais de uma mudança profunda, né, em quem toma as decisões, em quem tem as ideias, né, centrais do modelo de jogo da equipe. E aí, agora o Andrés, né, e a sua diretoria vão ter que conviver com essa escolha. Romper com isso agora é um atestado de fraqueza, assim, dos mais latentes na temporada do futebol brasileiro. Mas não seria improvável, né? É bem comum, aliás. Não, agora, Felipe... Karine, se me permite... Fala, claro. Se me permite só mais acrescentar, antes da gente falar sobre outros assuntos assim... É óbvio sobre o Corinthians. Vai fundo. Obrigado pela gentileza. Não, ainda acrescentando sobre essa questão da mudança, né? Quem conhece bem o André Sanches sabe que ele não é muito de mudar treinador durante a carruagem, mesmo quando as coisas não dão certo. A gente tem exemplos no passado, com o próprio Andrés dirigindo o Corinthians, quando o técnico era o Tite, lá em 2011, lá atrás, aquela eliminação para o Tolima na Libertadores, apesar de toda a pressão, os protestos, né, muita gente querendo a demissão do Tite naquele momento, ele bancou, o Tite segurou, e a gente sabe o que deu no final do ano. O Tite foi campeão brasileiro, no ano seguinte campeão da Libertadores, campeão mundial. O próprio Mano Menezes, que agora até teria sido sondado, provou um pouco disso também lá atrás em 2011, lá atrás em 2008, muita gente não lembra. O Mano assume o Corinthians, né, para fazer a Série B em 2008, o Corinthians tinha caído em 2007. Ninguém esperava que o Corinthians pudesse chegar naquele ano de 2008 à final da Copa do Brasil, e o Corinthians chega contra o Sport e perde a final para o Sport da Copa do Brasil. E ali houve muita pressão também. O Andrés não demitiu o Mano, seguiu o trabalho e o Mano acabou sendo campeão, subindo com a série, subindo o Corinthians
de volta para a Série A, ganhou a Copa do Brasil depois no ano seguinte e o trabalho deu muito certo. O Andrés não gosta de interromper trabalhos, a não ser que haja alguma divergência de pensamento, uma discussão interna. E hoje também, Karine e amigos, houve uma rusga entre Andrés Sanches e o Thiago Nunes, porque numa outra entrevista o Andrés Sanches foi questionado sobre o trabalho do Thiago, fez uma avaliação e tudo, e ele disse que não gostou de uma declaração do Thiago numa entrevista lá atrás, dizendo que chegou ao Corinthians e encontrou o Cifute do Corinthians, que é o centro de inteligência do futebol do Corinthians, sucateado. Essa foi a expressão que o Thiago usou nessa entrevista lá atrás. E o Andrés ficou muito bravo, disse que ainda está bravo com o Thiago, não conversou com ele depois dessa entrevista, e que insinuou, né, ironicamente, então, pô, se ele acha que o Cifute do Corinthians é enferrujado, onde ele estava trabalhando então? No Barcelona? Porque o Corinthians tem um dos melhores centros médicos e de departamento de fisioterapia, de fisiologia, Felipe, médico, tudo, do mundo. E ele hoje, então, fez essa crítica ao Thiago Nunes, disse que está bravo. Só aproveitando, está na tela também, para quem está acompanhando o Troca de Passes, justamente o que você está falando. Bravo com o Thiago Nunes, Andrés ironiza técnico do Corinthians, abre aspas, devia estar no Barcelona, fecha aspas, os detalhes no Globoesporte.com. Pode continuar o teu pensamento, eu só queria pontuar isso para quem está em casa também participar aqui com a gente. Não, é só isso, é uma questão que pode ter influência no futuro do Thiago, porque essa relação do presidente com ele próprio começa a ficar ruim, os resultados no campo não ajudarem nesse começo próximo, vai saber onde vai dar essa história, né? Muitos casos a gente já viu onde deu, apesar desse costume do Andrés de tentar sempre manter os trabalhos mais longos durante praticamente quase todo o mandato do Andrés, foi assim no Corinthians. Aproveitando que a gente está falando de Corinthians, que história é essa de Jô e Balbuena de volta no timão? Explica melhor, Diniz. Inclusive está na tela no Globoesporte.com. Eles estão com as portas abertas ou não? Portas abertas, bons jogadores sempre estão, né? E principalmente em clubes onde algum dia eles já fizeram algum sucesso. E nessa entrevista o Andrés também disse que o Corinthians está de portas abertas para esses jogadores, mas a situação não é fácil. O Jô tem contrato, e um bom contrato, por sinal, lá no Nagoya Grampus do Japão, até o final do ano. Então, teria que esperar acabar o contrato do Jô, e aí, se ele desejasse voltar ao Brasil, voltar ao Corinthians, esse casamento podia acontecer, mas isso só lá na frente, pensando em 2021. A questão do Balbuena é ainda mais complicada, porque o Balbuena pagou um bom dinheiro para tirar o West Ham, né, da Inglaterra, pagou um bom dinheiro para tirar o Balbuena do Corinthians, fez uma primeira temporada onde participou mais lá no time inglês. Nessa temporada não tem sido muito utilizado, ele jogou só 16 dos 33 jogos do West Ham na temporada inglesa, ou seja, menos da metade dos jogos. Em alguns desses 13 jogos ele entrou no decorrer das partidas, ou seja, perdeu espaço. O problema é que o Balbuena ganha muito bem lá, o próprio Andrés disse isso, teria que chegar a um acordo financeiro, não só com o West Ham, mas também com o Balbuena, que disse que o Andrés disse que o Balbuena teria que se adaptar ao salário do Corinthians, que o que ele ganharia no Corinthians seria o que ele ganha mais ou menos em uma semana de trabalho jogando pelo clube inglês. Ou seja, por enquanto,